Provavelmente, você deve ter se pegado pensando, e se eu voltasse no tempo? O que aconteceria? Bem, as variáveis são literalmente infinitas. Tudo dependeria do tempo em que ficaria lá e do espaço no qual você percorreria. Se você voltasse no passado, matasse seu pai e engravidasse sua mãe, logicamente você não teria nascido no futuro, pois seu pai nunca teria engravidado a sua mãe. Então como é que você conseguiu matar seu pai se você sequer nunca existiu? Então, essa loucura é o que chamamos de paradoxo temporal, e é sobre esses acontecimentos que eu vou falar nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, é fundamental que você saiba o que é um paradoxo temporal. Bem, o paradoxo temporal é um fenômeno derivado das viagens no tempo para o passado, gerando resultados logicamente impossíveis de acontecer. Um bom exemplo é o paradoxo da causa e efeito, que diz bem assim: se o viajante altera algum evento no passado com o objetivo de mudar o futuro, assim que ele mudasse, deixaria de existir o motivo original no futuro e logicamente ele nunca teria precisado mudar o passado. Eu sei, você deve estar muito confuso, mas eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Na teoria da relatividade de Einstein, só duas coisas conseguem mudar o tempo: a gravidade e a velocidade. A velocidade eu acho que muitos de vocês conseguem entender. Se o Flash ele corre a uma velocidade equivalente à velocidade da luz, 1 minuto para ele já teriam passado horas para nós. E o conceito de gravidade é um pouco mais complexo. Toda matéria possui gravidade atuando sobre ela. E o conceito que visamos é o do espaço-tempo, ou seja, o espaço correlacionado com o tempo. Se a gravidade consegue deformar o espaço, consequentemente ela deformaria o tempo também. Ou seja, em um planeta onde a gravidade seja absurdamente mais pesada que a da Terra, o tempo lá passará de forma mais rápida que a daqui, por causa da deformação que a mesma causou no espaço-tempo. Tendo em mente os requisitos para se viajar no tempo, é preciso entender as consequências da viagem no tempo, e com isso, usamos o tipo de paradoxo mais famoso: o paradoxo do avô. O paradoxo do avô consiste em uma pessoa viajar para o passado e então matar o seu avô sem mesmo seu pai ter nascido. Nesse ponto, cria-se a discussão: se você matou o seu avô e isso fez você nunca nascer, então você nunca existiu, e por isso você nunca matou o seu avô. E tecnicamente, é verdade, só depende do ponto de vista. A teoria que eu mais aceito sobre viagens temporais foi inicialmente introduzida no filme De Volta para o Futuro, em que toda vez que você causa um distúrbio temporal, seja voltando para o passado ou mudando algo importante, duas novas linhas do tempo são criadas. A primeira, onde você nunca existiu, ou seja, nada aconteceu, e a outra em que você existe e a sua ação no passado alterou no futuro. Eu gostaria muito de listar alguns tipos de paradoxos para vocês tentarem entender um pouquinho mais o que se passa na cabeça dessas pessoas. Bem, esse paradoxo se origina quando alguém do futuro dá uma informação do seu tempo para alguém do passado. Então essa informação passa a ser a fonte inicial da mesma informação, só que no passado. Exemplo, alguém cria uma máquina do tempo no futuro. Então volta para o passado e explica para alguém como criar tal máquina do tempo. Então a pessoa do passado cria a máquina do tempo no passado, mesmo ela já existindo no futuro. Dessa maneira, a informação de como criar uma máquina do tempo não é mais a inicial do futuro, e sim dessa pessoa que recebeu a informação do passado. Isso pode gerar um colapso enorme, pois no fim de tudo, a pessoa que recebeu as instruções de como criar tal máquina acaba se tornando dependente de criá-la, pois se ela não criar, em teoria, a máquina nunca mais existirá. Ou seja, isso vai gerar um loop de informação. Esse eu acho que é o paradoxo mais simples de entender. Como se fosse simples, né? Bem, desse se trata da pessoa ela viajar para um tempo onde ela nunca havia nascido. E estar nesse tempo, ela acaba se tornando parte do tempo, influenciando o seu futuro. Por exemplo, um robô inteligente volta para a época da Segunda Guerra Mundial. Então a sua tecnologia é utilizada por Hitler e os nazistas ganham a guerra. Além de ninguém saber como um robô estava naquela época, todo um futuro foi modificado pelo mesmo. Isso, além de modificar todo o conceito de robótica que ainda iria existir, ainda acabaria rolando o paradoxo que citei anteriormente, pois a informação da existência do robô surgiria naquele passado, e não mais no futuro, aonde um dia ele já foi criado. Pois se no passado os robôs já existiam, como é que eles iriam inventar os robôs no futuro? Entendeu? É muito bizarro. Mas eu acho que se você conseguir linkar, faz sentido. Como o próprio nome diz, esse seria o paradoxo dos paradoxos. O que eu tô falando, velho?
Imagina se você volta no passado e mata alguém, por exemplo, Alan Turing, o pai da computação. Algo que foi essencial para a criação das viagens no tempo, por exemplo. Logo, você matando ele, os computadores nunca teriam sido criados da forma que eles são criados hoje. Então, as viagens no tempo nunca teriam sido inventadas. E por isso, os paradoxos temporais nunca existiriam. Então, tal paradoxo não seria um paradoxo, pois os paradoxos não existem mais. Assim como viagens no tempo. Assim, não fazendo sentido você estar no passado, se a viagem no tempo nunca tenha sido criada. Criando um paradoxo. O paradoxo final. Eu sei, não faz sentido. Porque você criou um paradoxo de não haver mais paradoxos. Mas mesmo assim, é um paradoxo. Bem, se vocês quiserem viajar mais nesse mundo da ficção, recomendo 2 filmes na Netflix. Um é o Projeto Almanac e o segundo é o Paradox. Sério, ele realmente irá explodir a cabeça de vocês. No mais, espero que tenham um dia bem paradoxal. E cuidado para não encontrar a si mesmo no futuro. Isso poderia fazer você desintegrar, sem nem mesmo ter a chance de dizer: Mano, tu é feio pra cá!